CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar com o estudo do livro Memórias de um Suicida. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. É o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 5. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Diz-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar os tributos a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem, esta inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhes falou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta, e deixaram-o se retirar. Mateus e Marcos analisaram, escreveram essa mensagem de Jesus. Senhor, aqui nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Abençoai o nosso esforço, abençoai e protegei a nossa casa e ajuda-nos, permitindo que a nossa irmã Ivone, o Camilo, Leon Denis nos inspire, que escreveram a obra a ser estudada, junto com o nosso altivo diretor da nossa casa e os espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos, Senhor, em nome do amor, em nome do nosso amor do dia, do amor de Kardec, de Denis, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Me dá aqui. Me dá isso. Esse livro é o da Conceição. Achou? Então vamos lá. Nós paramos aonde? Percorremos Nós estamos na sala em que eles falam dos moldes. Me dá o teu livro aqui, por favor. Me dá o seu livro, por favor, para eu não perder tempo. Que esse aqui é o da Conceição, está diferente aí a página. Acha você lá o teu. Tá, eu vou começar aqui. Vamos lá. Percorremos o agrupamento e salas possuídos de singular comoção. Tudo observando com interesse máximo. Acompanhava-nos, lecionando esclarecimentos preciosos, além de nossa boa Rosália, o iniciado responsável pela sessão, irmão Clementino,
cuja cultura e grau de elevação no mundo em que vivíamos seriam fáceis de entrever por meio das responsabilidades de que se ia investir. Sim, meus caros amigos, meus irmãos, dizia Clemente, enquanto paternalmente nos guiava da sala em sala, propondo-nos teses formosíssimas e reconfortadoras a respeito das soberanas leis de que era digno intérprete, as quais tantas elucidações levaram a minha pobre alma, obscurecida pelo erro, que não me negarei ao desejo de também transcrevê-las para estas pretensiosas páginas de além-túmulo. Sim, meus amigos, bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cuja sabedoria e bondade inexcedíveis nos soerguem das incompreensões do erro para as alcandoradas vias da regeneração pelos serviços ininterruptos dos renascimentos planetários. Na Terra, os homens estão ainda longe de reconhecer a sublime expressão dessa lei que só o pensamento divino, com efeito, seria capaz de estabelecer, a fim de a sua criação dotar com possibilidades de vitória. Então vamos lá. O que ele está falando aqui? O que esse irmão chamado Clemente está falando? Eles pararam, nós estudamos nas aulas passadas, vamos devagarinho para a gente entender isso. A gente estudou sobre o renascimento. Então tem uma sala com os modelos, com os manequins. A gente lembra dessas lojas cheias de manequim com roupas, né? E esses manequins eram o modelo do corpo que eles iriam ter na Terra. E numa outra sala, os manequins de quando eles estavam reencarnados, com a idade que eles tinham, com o tipo de morte, onde foi a morte, quanto tempo faltava para continuar na vida, nome, endereço. Olha que coisa organizada. Eram 2 salas enormes. A gente imagina milhões de manequins. São milhões de pessoas se suicidando. Um trabalho meticuloso e de que somente espíritos elevados, muito elevados, participam dessa reencarnação, ajudando esses espíritos a vencerem. Como é triste saber que no mundo ainda muitos destroem a própria vida. Como é triste saber disso. Eles ignoram o trabalho que dá para trazer à volta a carne esses irmãos. Muitos desses espíritos, desencarnados até há séculos e séculos, se perderam dos seus entes queridos. E eles vêm em busca de pessoas para recebê-los como filhos. E não é fácil, não é simples. Principalmente os que virão com problemas físicos, seríssimos, verdadeiros monstros, como disse aqui a nossa irmã Ivone. E foi falado aqui anteriormente ainda esse assunto, 2 irmãs que iam receber 2 desses espíritos vindo do manicômio. Uma portuguesa, um casal de português, e uma nordestina aqui do sertão brasileiro, que receberiam desses espíritos doentes. É todo um trabalho, é toda uma grande responsabilidade. E como é sublime a vida de dor, a vida de provas, é a vida que nós precisamos passar para fixar os conceitos da vida, para o aprendizado de cada um de nós, para a valorização da vida. A ignorância dos elevados princípios que presidem
aos destinos da humanidade, a má vontade em querer participar de conhecimentos que os conduziriam às fontes elucidativas da vida, assim como os preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas ao servilismo da inferioridade, tem impedido os homens de reconhecerem esse vasto e glorioso alicerce da sua própria evolução, da sua emancipação espiritual. Ignorância, né? Ignorância a respeito da vida. Quanta ignorância! O homem de ciência, por exemplo, considerado semideus nas sociedades terrenas, das quais exige todas as honrarias e fictícias glórias, não admitirá, em hipótese alguma, que o grande orgulho que arrasta, a par da ilustração posteriormente possa condená-lo a uma reencarnação obscura e humilde, na qual seu coração ressequido e árido de virtudes edificantes adquira os doces sentimentos de amor ao próximo, as delicadas expressões da vera fraternidade, que só o respeito e a veneração à causa cristã poderão inspirar enquanto o intelecto repousa. O soberano, o magnata, as classes consideradas privilegiadas da sociedade terrena, que levianamente se utilizam das concessões feitas pelo soberano supremo, a fim de que contribuísse no labor de proteção à humanidade e desenvolvimento do planeta, não admitirão que os despautérios cometidos em desencontro das leis divinas os induzam a renascimentos desgraçados, em os quais existirão miséria, servidão, humilhações, lutas contínuas e adversas, a fim de que, em tão laboriosas recapitulações, espiem pela indiferença ou maldade de que deram provas no passado, deixando de favorecer as classes oprimidas, o bem-estar geral da sociedade e da nação em que viveram, preferindo a solidariedade fraterna devida pelos homens uns aos outros, o egoísmo acomodaticio e pusilânime. O branco, o de pele alva, cioso da pureza da raça, que o preconceituoso conluio do orgulho com a vaidade lhe faz supor seja privilegiada pelo favor divino, não concordará em render homenagem a uma lei universal e divina, capaz de impor-lhe um dia a necessidade de renovar a existência carnal, ocupando um envoltório cuja pele será negra ou amarela, bronzeada, mestiça, etc., obrigando-o a reconhecer que o espírito e não o seu passageiro e circunstancial envoltório físico-material é que necessitará clarear-se e resplandecer por meio das virtudes abnegadas e aquisições mentais e intelectuais, coisa que poderá obter no seio de uma ou outra raça. E mais, que negros, brancos, amarelos, etc., todos descendem do mesmo princípio da luz, do mesmo foco imortal e eterno que é o Pai Supremo de toda a criação. Olha, que tratado, hein? Que tratado de vida! É você se considerar superior porque você tem posses, porque você tem poder, porque você é branco e o outro é preto, porque você tem esses preconceitos de raça, de crédulo, intelecto. E como dói para esses, por isso que é difícil a ignorância. Mas Jesus nos chamou de ignorantes, claro, com as palavras doces dele.
Né? Se fosse eu naquela cruz, eu ia dizer, ô povinho ignorante, né? Mas Jesus disse o quê? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles ignoram que seja a vida, eles ignoram que vão responder por tudo que estão fazendo agora. E esses homens também ignoram isso e fazem questão de ignorar, porque se consideram o dono do mundo. E a gente vem com o poder, com o mando de uma nação, com o poder econômico, para levantar os irmãos mais necessitados, para fazermos prevalecer a lei de solidariedade, a lei de amor. Para isso que a gente tem, porque não adianta concentrar a riqueza, não adianta dividir a riqueza entre todos, isso é utópico. Então, esses que vêm com o poder, com a inteligência, poderão depois vir numa sociedade humilde, numa cor de pele diferente, que ele tanto odiava, para aprender a fraternidade. O que é o corpo, o que é a matéria, o que é a pele, senão matéria, que será levada ao monturo. A essência é a alma, o espírito é tudo. Ele vai onde ele quer, ele vai tomar o corpo que for necessário para a sua evolução, para o seu crescimento, para o seu progresso. É isso que a maioria ignora. Estamos aqui passando essa ideia para quem quiser nos ouvir. Valorização da vida, valorizar a vida, saber que somos todos filhos de Deus. É o que a Casa Espírita faz conosco. Entretanto, meus amigos, admitam ou deixem de admitir todos esses respeitáveis cidadãos terrenos, ainda que a eles e também a vós repugne o imperativo dessa lei magistral, o certo é que ela é irremediável e indestrutível, e que, por isso mesmo, todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos, até que lhes seja concedido pelo progresso já realizado ingressar em planetas mais ditosos, também reencarnados, e em cujas sociedades incidirá um novo ciclo de progresso na escala ascensional da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Isto, porém, levará milênios sobre milênios. Vê se não está ali naquela salinha, por favor. Olha o que ele disse aqui. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Olha, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, a reencarnação é lei. Vamos reencarnar. Querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, teremos posições muito humildes, humílimas, e teremos posições também de mando, de poder. Temos que aprender a obedecer, temos que aprender a dar ordens, temos que aprender a viver em sociedade. Temos que aprender a amarmos uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. A grande lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deixa para lá. É o que a gente precisa. E, inclusive, reencarnar em outras sociedades mais adiantadas, em outros planetas, onde teremos um ciclo novo de aprendizado. Eu gostei dessa palavra, dessa expressão. Um ciclo novo de aprendizado. Claro, você vai para um planeta superior, é um outro tipo de ensino. Você tem um aprendizado na escola primária, você tem um aprendizado na faculdade, ciclos diferentes. Nenhum homem, portanto, como nenhum espírito, poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei, quer dela se desagrade ou lhe
tribute respeito, uma vez que é necessária a toda a criação como fatora que é do seu progresso, da ascensão para o melhor até o perfeito. Então tem que reencarnar. Na vinha do Senhor, o universo infinito, existem obreiros indicados ao melindroso serviço de promovê-la. No que concerne à terra, encontram-se eles sob as vistas do unigênito de Deus, a quem se acha afeta a redenção do gênero humano. Assim como diariamente o homem assiste ao romper do sol e ao seu declínio no horizonte, assim como sente soprarem os ventos e vê caírem as chuvas, crescerem e frutescerem as plantas, as flores, recenderem seus perfumes e os astros rebrilharem no infinito dos espaços, sem avaliar a imensidão e a aspereza do trabalho que tudo isso significa, e ainda menos a dedicação, os sacrifícios que tão sublime labor requer das legiões de servos invisíveis que no mundo astral são incumbidos da conservação do planeta segundo os altos desígnios do onipotente Criador. Também diariamente assiste a milhares de renascimentos de semelhantes seus e de muitos outros seres vivos organizados, ignorando a emocionante e encantadora epopeia divina que contempla. E tanto se habituou o homem a ver-se rodeado das manifestações divinas, que se tornou a elas indiferente, não cogitando da apreciação e do louvor às suas grandezas, considerando-as naturais, mesmo comuns, como realmente são. Como, porém, não ser assim, se ele próprio está mergulhado no seio do universo divino, como descendente do divino Criador de todas as coisas? Poxa, que linguagem poética belíssima! Como tem trabalho para florescer as árvores, para frutificarem, como se tem trabalho para que a terra gire em torno do seu eixo, em torno do seu sol, como tem trabalho para nascerem crianças todos os dias no planeta e receberem espíritos todos os dias que saem da carne, como tem trabalho no mundo espiritual para fazer com que o homem progrida. A gente não para, como ele disse aqui, para observar a beleza da natureza, a beleza do nascer do sol, do seu pôr, a beleza das estrelas. Tem gente que não consegue olhar para o céu, passa meses, até anos sem olhar para o céu. Por acaso, né? Como a gente sempre fala, a gente sempre olha, né? Está sempre falando, Leon Denis nos estimula a olhar o céu. Ontem eu abri a janela do meu quarto, lá no 9º andar onde eu moro, aí estava aquela estrela brilhando. Eu falei, aquele é um avião? Fiquei olhando, né? Aquele é um avião. Aí botei, não é um avião. Eu coloquei a beira da laje do andar de cima, né, tangenciando, falei, se for um avião ele vai passar. Ficou ali um tempinho, eu falei, não é um avião. Aí eu olhei bem, eu estou ficando meio cegueta. Não, é uma estrela. A estrela d'alva, né? Tem até uma canção muito bonita. A estrela d'alva no céu desponta, né? Quem cantou isso? Foi Miriam Borba? Quem foi? Vê aí, quem cantou essa música, para não falar bobagem aqui. Né? Tá lá a estrela bonita, bela, iluminando. Aí a gente vê ali a beleza do Criador, a grandeza de Deus. Não é? Quem é? Coloca aí. Dalva de Oliveira? A estrela d'alva no céu desponta. Dalva de Oliveira. Olha, é do tempo dessas. Não é do meu tempo, não. Você lembra da Dalva de Oliveira? Tá vendo? É bom que a gente corre rápido aqui no São Google e então não fala bobagem, né? Corrige as besteiras que fala. É Vênus.
Astronomicamente, a estrela d'alva é Vênus. Dalva de Oliveira. Eu falei outro nome lá. Mas vamos lá. A gente não para observar isso. A gente não para observar. Por causa de Leon Denis, as suas obras, que a gente está sempre passando as vistas, nós estamos estudando aqui, a gente busca a natureza. Ver uma água que corre, né? Uma água que escoa. Aqui a gente tem uma pedra tão bonita, no tempo de chuva fica tão bonito. A florzinha que nasce no caminho. Eu me lembro da infância que eu morava lá em Nilópolis, era bem simples lá. Isso aí, eu tinha 13 anos quando eu saí de lá. 63 menos 13, quanto é que dá? 50, né? Há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás eu morei em Nilópolis. 50 anos. Ali dos 10 até os 13, dos 9 até os 13. Tinha muita natureza. Muita. Aí eu via aquelas teias de aranha de manhã, no frio, cheio de gotículas d'água, aquelas florzinhas do caminho. Como era bonito aquilo, como era bonito. E o homem está tão acostumado com tudo isso que ele não olha. Aqui, como tem muita natureza, aqui em Vargem Pequena, tem um mar ali perto, né? A praia está perto. Aqui na montanha tem muita árvore, muito bicho, muito animal. A gente vê o tucano, vê o macaco aí nas árvores, vê essas árvores frutificar toda hora, um ciclo. A gente está mais perto, né? E com o estímulo da doutrina espírita a gente observa mais. E a natureza, ele está dizendo aqui, né, o Camilo, o Leon Denis, e é o nosso irmão aqui que está dizendo, né, que a gente não dá importância para isso, mas quantos espíritos estão trabalhando em tudo isso? Para que tudo isso aconteça, e a gente não se dá conta. Quem se alimenta de carne e pede ali um peito de frango, só vê o peito de frango assado, frito, seja lá como for, ao molho. Não sabe quantos animais foram sacrificados para você poder se alimentar? Quantos animais, seja o frango, seja a carne bovina, seja o que for. Quanto se trabalhou, quanto sofrimento desses animais que se entregam ao matadouro para alimentar o homem. E a gente não valoriza, não para ver. Isso para você viver. Então, irmãos nossos, seres inferiores, se sacrificando para nos alimentar. E tem países que não escapa nem cachorro nem gato, vai tudo. E os animais têm o mesmo sentimento, os mesmos sentimentos. Já viu o olhinho do boi como fica quando vai para o matador? Meu Deus. Ouvíamos com muito agrado, sem nos animarmos ao menor à parte. Tudo aquilo era novo e muito emocionante para nós. Sentíamos-nos como diminuídos, vexados, em face de uma sociedade para a qual nos reconhecíamos incapacitados, e admirava-nos de que dela recebêssemos trato tão gentil, amistosas atenções como naquele momento. Fomos atraídos para uma das esplêndidas galerias onde se alinhavam as belíssimas estátuas mapas. À frente de cada uma, a mesa de trabalho do operador. Vários iniciados ali se encontravam, fiéis ao nobilitante dever de servir a irmãos menos experientes da ciência da vida, mais atrasados na peregrinação para Deus. Alguns examinavam detidamente as minúcias da configuração a seu cuidado. Outros estudavam apontamentos e instruções
enquanto ainda outros examinavam a fotografia dos despojos, esboçando mapas de futuros envoltórios a serem encaminhados para a aprovação e etc, etc. E cada um, empregando nesse extraordinário ministério o máximo da atenção e da boa vontade de que eram capazes, fez-nos conceber o ideal do funcionalismo perfeito, cônscio no dever a cumprir. Olha, vocês imaginam uma estátua, um manequim de cada um daquele que ia reencarnar sendo analisado por um técnico devotado ao cumpridor, ao cumprimento do seu dever. Um funcionário que ele colocou aqui, cônscio do dever a cumprir. Para a gente destruir o corpo? Aproximamo-nos das estátuas. Eram o mapa antigo, anterior ao suicídio. Surpreendidos, observamos serem esses modelos singulares, animados de movimentos e vibrações, tornando-se assim o tipo ideal a ser plasmado. Assim era que, pelas artérias, víamos deslizar em toda a sua pujança e precipitação naturais ao corpo humano um filete de líquido rubro-luminoso, indicando o sangue com suas manifestações normais num corpo material terreno. As vísceras, tal como o sangue, eram traçadas por substâncias fluídicas luminosas, sutilíssimas, translúcidas, como se para obtê-las houvessem de comprimir reflexo da luz delicada do luar. Quanto às cartilagens, o rendilhado dos nervos, a carne, eram igualmente representados por tessituras mimosas, de cambiantes nível, jaude, róseo, respectivamente, o que à peça fornecia expressão de grandeza, de grande beleza. O pequeno universo do corpo humano, pois, com todos os seus pormenores, ali se encontrava ideado com mestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas. Havia dependências particularizadas para os modelos e para os casos femininos. Jamais em nossas observações observamos serviços mistos em quaisquer setores. Ao fim de alguns minutos, ouvimos que Rosália exclamava, traindo singular emoção. Com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter da inexcedível bondade do Criador, à mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim. No universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tem de arrastar ciclos de progresso ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a estes, seriam considerados monstruosos. Olha só. Meu Deus, quanto trabalho para a gente ter esse corpo. E eles estavam vendo ali os manequins, vamos dizer assim, de quando eles estavam vivos, né? É o primitivo, como falou lá atrás, manequim primitivo, corpo primitivo, como ele foi destruído. Então é elaborado um novo, ele analisa o novo, ele analisa o que foi, o passado, o que ele fez, o que tem que se ter para o novo, para o progresso. E a irmã Rosália ainda falou, tem mundos mais pesados do que a Terra, e tem mundos mais sutil do que a Terra. Ó. No universo infinito existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tende a arrastar ciclos de progresso, ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a estes, seriam considerados monstruosos.
Então tem corpos mais pesados ainda do que esse. Por isso que reencarnar no mundo primitivo é dolorosíssimo para nós. Temos que fazer o possível para continuarmos aqui na Terra. Alguma pergunta? Silenciamos, chocados, sem ânimo para divergir, encetando polêmicas tão do nosso agrado, dada a ignorância em que nos achávamos quanto ao palpitante e arrojado assunto. O nobre instrutor, porém, interveio, dirigindo-se a nós outros, risonho como sempre. Sim, é mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem, pois com efeito sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. É um templo, um santuário onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso, isto é, a alma imortal, para que nele se alinde e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos. Olha que beleza, hein? Esse corpo está nele, quer dizer, o que está no macro, no universo. E é um templo sagrado para poder habitar a alma imortal, a centelha divina. Olha o que nós somos, centelhas divinas. Por isso somos envoltos por tanto amor. E o que Deus quer? Que a gente compreenda isso e que a gente olhe um para o outro com esse mesmo amor. Que a gente olhe um para o outro como irmãos. Vede o coração, órgão sensível e heróico, infatigável sentinela, destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação, escrínio no qual o espírito localiza a sede dos sentimentos, que consigo carrega desde a vida espiritual. Examinai o cérebro, aparelhamento prodigioso, joia só imaginada pelo excelso artista, tesouro inapreciável que o homem recebe ao nascer, sobre o qual agirá a mente espiritual, dele servindo-se para as novas aquisições dos labores efetuados. É um outro universo em miniatura, farol que norteia a própria vida humana, bússola generosa em meio das trevas do encarceramento físico terrestre. Olha como ele descreve o cérebro, sede da alma, o coração, sede do sentimento que esses já ficam ali, que a gente traz desde antes de reencarnar. E o aparelho visual? Quem bolou esse cérebro que você tem, ô Tiago? Quem elaborou esse aparelho visual que você tem, ô Carmen? O coração que pulsa no nosso peito. E o aparelho visual que carreia para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em entendimento, compreensão, certeza e fato. Não será, porventura, digno similar dos primeiros? Será nesse precioso relicário de luz que se acumularão as potências sublimes da visão espiritual, dosadas, harmoniosas e sensatamente para o uso conveniente do indivíduo durante o estágio carnal, assim lhe facilitando as realizações que lhe competirem no concerto das sociedades humanas. Atentai, não obstante, nestes escaninhos auditivos, caprichosos labirintos que apresentam indubitáveis harmonias com os antecedentes, tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos que permitirão ao encarcerado terrestre alcançar as mais delicadas vibrações, aquelas que lhe forem necessárias ao progresso e tarefas
que deverá realizar. E até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar. A gente nem se dá conta disso, a gente está vendo, a gente está ouvindo. Eis, porém, a organização gustativa, detentora do paladar. Sutil, obscura, modesta, tão preciosa qualidade do envoltório carnal, no entanto, absolutamente indispensável ao gênero humano. A este auxilia generosamente, coparticipando do trabalho alimentar, fiel colaboradora da conservação do fardo precioso do corpo. Quão grandioso deverá, outrossim, parecer o labor da língua ao observador consciencioso, órgão que traduz, ademais, o pensamento da criatura encarnada, pela magia da palavra enunciada. Oh, como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime, se utilizasse apenas a serviço do bem. De novo, oh, como o homem seria respeitável se desse, desculpem, eu ia ler de novo. Oh, como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime se utilizasse apenas a serviço do bem, do belo, da verdade. Se usar os seus olhos, o seu paladar, o seu ouvido, o seu cérebro para o bem, para as verdades, né? Como seria respeitável o homem? É da complexa fibratura da língua que se desprende as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade por meio da palavra. É graças ao seu produtivo labor que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na terra, tais como as doces promessas de amor, quando o coração entusiasta, nobilitado por elevantados projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações. As harmonias arrebatadoras do vosso mais caros poemas, assim como as suaves nênias do amor materno, junto ao berço em que adormece o querubim risonho, e também o nome sacratíssimo do Todo-Poderoso nos cícios férvidos da oração. Nenhuma peça inútil, nenhuma linha supérflua votada à inatividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando o todo generoso. São indispensáveis à sua harmonia magistral. Completam-se, correspondem-se, atraem-se, confraternizam-se numa bela majestosa de atividades subsequentes e heróicas, dependendo uma das outras para a sublimidade de vistas do gracioso conjunto favorável ao equilíbrio do espírito que nele temporariamente habilitará, qual lâmpada sagrada em santuário eficaz. Está vendo que é o corpo humano? Descrito assim, a gente até se envergonha de ter o corpo que a gente tem e muitas vezes a utilização que a gente dá a ele. Tanto o amor, né? E por que a gente julga um ao outro? Por que a gente não ama de uma vez, né? O que é triste entre nós cristãos, entre nós espíritas, infelizmente, o estado definitivo dos fardos humanos, a natureza, meus amigos, que é a vontade de Deus manifestada sob a pressão soberana do seu divino poder magnético, tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado
da reencarnação para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno. Pois ficais certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo da imortalidade e não apenas para os serviços da expiação. Esta será a consequência do desvio da verdadeira rota simplesmente e existe unicamente pela responsabilidade do eu de cada um. Então, ele está dizendo aqui que a vida é de progresso, não é de expiação. A expiação é a consequência da rota que você desviou. A expiação, a dor, é consequência. O objetivo é sempre o progresso, o crescimento. O estado definitivo dos fardos humanos para a temporária habitação daquele que se derivou de um hausto divino. Olha, nós nos derivamos de um hausto divino. O modelo originado da vontade do sublime artista, penosamente evolutido através dos séculos, é a beleza. A existência de desarmonias no conjunto provém de que os espíritos que o modelaram, a fim de nele habitarem, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim o desejaram, fosse por modéstia e humildade, fosse por comodidade e receio de situações perturbadoras, pois a beleza física, muito admirada sobre a terra, torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades, diante das tentações e excessos a que se vê expostas. Também, muitas vezes, a rejeitam, preferindo o seu inverso, ou a mediocridade das linhas discretas, aqueles que renascem, expiando grandes erros pretéritos, pois não ignorais que o estado da fealdade, de anormalidade de traços, por não ser natural, torna-se repugnante, penoso para aquele que o arrasta, constituindo provação. Então, nós fomos criados belos, para o belo, mas você mergulhando nesse corpo, as tentações do mundo, né? A beleza física traz muitas atrações, pela inferioridade ainda dos seres que habitamos aqui, você já começa a olhar diferente, né? Gente, vamos parar por aqui? Tá tão boa, né? Ele vai continuar falando. Vedes estes modelos em tamanho natural, ao reencarnarem, seus possuidores receberam corpos carnais assim, perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas, que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Nada faltou aos seus ocupantes, senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer. Pensa no corpo como uma nave que você vai entrar perfeita. Então ele está falando daqueles corpos que estão lá, que foram destruídos pelos seus ocupantes. Não faltou nada. Não faltou nada. O auxílio que dependeu da natureza para que vencesse, ela o forneceu com o invólucro carnal apropriado ao gênero de labor a que eram chamados a desenvolver, qual a armadura sólida de outros cruzados que pleiteassem a vitória do espírito. Apesar, porém, de todas as reservas concedidas pelo céu em seu proveito, não só faliram, furtando-se aos deveres para que reencarnaram, como até destruíram o precioso fardo posto em seu poder, tão bem dotado, aniquilando-o com o suicídio. Não nos calavam bem na consciência as exposições do ilustre técnico do planejamento,
A amarga tristeza ia avassalando nossas mais íntimas faculdades a cada novo conceito proferido. Não obstante, seguimos-lo de boa vontade, de boa mente, a renovação do convite, para nos aproximarmos das mesas nas quais inspirados anatomistas traçavam os mapas de futuros envoltórios a serem modelados na carne pelo espírito culposo prestes a reencarnar. Nestas bancadas de trabalho, continuou minucioso, auxiliares meus preparam mapas corporais para suicidas portadores de débitos vultosos, os quais, antes do malogro, haviam recebido aparelhos materiais bem dotados em toda a sua admirável organização. Abusaram eles da magnífica saúde que possuíam, saúde, bem inapreciável, de que o homem desdenha, fingindo ignorar que se trata de um auxílio divino que a solicitude do Altíssimo concede às criaturas com vistas a encorajá-las nos trabalhos dignificantes que lhes facultarão os lauréis do progresso espiritual. Vamos parar por aqui agora, porque está na hora, né? Está na hora. Por mim, eu iria até amanhã de manhã, até acabar o capítulo todo. Mas vamos cansar as pessoas em casa. Faltam poucas páginas para terminar o capítulo, né? Infelizmente, a gente tem que parar. Então vamos valorizar o corpo físico que Deus nos deu, que foi preparado para o nosso progresso. Vamos valorizar a vida. Que cheguem essas palavras em todos os rincões do planeta. Valorizem a vida, o aparelho auditivo, o aparelho fonador, visual, o cérebro, o coração, os pulmões, as veias, todo o organismo físico que homem algum fará, copiará, conseguirá copiar. Obra magnífica de Deus, para que o espírito embelezado possa cada vez mais crescer e brilhar diante de Deus. Ajuda-nos, Senhor, não nos deixes cair em tentações e livrai-nos do mal. Afasta de nós o pensamento do suicídio. Afasta de nós o mal. Faça com que os nossos guias gritem em nossos ouvidos a vida sempre. Persevera, mantém-se firme, resista para vencer. E por aqueles, Senhor, que já deixaram o corpo físico através do suicídio, que essa prece sirva de esperança, que eles saibam que são filhos de Deus, são imortais e foram criados para o belo, foram criados para o progresso, foram criados para chegarem a Deus, o Criador, como todos nós. Auxilia-nos, que o teu bálsamo, o bálsamo de Jesus, com o seu imenso amor, possa aliviar a dor desses irmãos, a dor da saudade, do arrependimento e, ao mesmo tempo, dar-lhes forças para se reerguerem e caminharem. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe esta casa de amor, que ela continue firme nos seus propósitos. Derrame sobre nós o teu bálsamo e o perfume das rosas possa inebriar o olfato de todos que nos ouvem à distância, todos os que estão presentes, todos os que estão no Hospital Maria de Nazaré, como fruto do nosso amor, eivado das vibrações de Jesus Cristo, eivado das vibrações de amor. Em nome, então, do nosso querido irmão altivo, diretor da nossa casa, de Leon Denis, de Allan Kardec,
dos guias que dirigem a nossa casa de amor, do Baltazar, de Leon Denis, do Dr. Erma, de Antônio de Aquino, em nome de todos os presentes, guias desta casa, da Dona Ivone, do nosso irmão Camilo, de Leon Denis, que escreveram esta obra, do Dr. Bezerra, de todos, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus, acima de tudo, é que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno da obra Memórias de um Suicida. Que assim seja.